Wendy. I'm Casper. Can you sit? Abso-spookin-lutely. Do you have, like, horrific ghostly superpowers? Brace yourself for terror. And what about you? Olá, amigos. Dando continuidade ao artigo de Sidney Fernandes, A Morte Passo a Passo, estamos entrando no 6º episódio desse seriado de 10. Sidney, como vai, meu amigo? E já vou te deixando uma pergunta. Por que é tão difícil aceitar a morte de uma criança? Olá, Sérgio. Realmente, esse assunto, morte, exige muito cuidado, muito respeito. É natural que as pessoas se impressionem com a morte. Afinal de contas, é o desconhecido. Nós não nos lembramos de que já morremos e remorremos, nascemos e renascemos muitas vezes. Essa sua pergunta é muito oportuna, Sérgio. Porque quando ocorre o desencarne de alguém que viveu muito tempo, naturalmente surge a conformação, entendendo-se que aquela criatura cumpriu a sua missão e chegou a hora dela voltar à espiritualidade. Principalmente quando a morte é precedida de longo período de enfermidade, a resignação é quase que natural, imediata. Agora, o mesmo não acontece diante da morte de crianças ou jovens, porque geralmente consideramos esse fato de forma errônea, como se do ponto de vista espiritual estivéssemos sempre tratando de criaturas ingênuas e imaturas. É um tema bastante delicado, né? Tanto que na abertura do nosso episódio eu coloquei lá o Gasparzinho, fantasma camarada, né? O amiguinho. Mas me diga o seguinte, Sidney, a alma nasce na concepção? Essa é a ideia de muitos irmãos de outras crenças, principalmente as chamadas ortodoxas. Os espíritas têm uma outra concepção a respeito do assunto. Por trás de cada alma há experiências pretéritas, cada uma delas ensejando um tipo de resgate ou reparação. Se você for verificar o comportamento das pessoas, os seus dons, as suas faculdades, ou mesmo as suas limitações, pessoas, crianças que nascem já com deficiências ou com doenças muito sérias, nós temos que pensar que Deus, lembrar que Deus é justo, trata as pessoas de uma mesma maneira. Então não é certo entender que ele tem preferências. Um nasce atleta, o outro limitado fisicamente. Um é um grande intelectual, um gênio. O outro, infelizmente, já nasce com limitações intelectuais. Um nasce, como diria meu avô, em berço de ouro, e o outro tem que lutar muito para sobreviver. Então, são situações muito difíceis e discrepantes que mostram desigualdades sociais, físicas, financeiras, espirituais, intelectuais. Então, não é possível admitir que todas as criaturas nasçam no momento da concepção. Nós temos que admitir que todos nós temos um passado, um pretérito. E a vida atual é a continuidade desse ciclo evolutivo. Nós estamos
dando agora um novo passo numa nova existência, de acordo com as nossas necessidades, de acordo com o que fizemos na vida anterior, enfim. Cada pessoa, cada criatura tem a vida, o físico, as condições que ela merece, de que ela precisa para dar continuidade ao seu processo evolutivo, Sérgio. Mas, Sidney, dentro dessa explicação, por que que as crianças morrem tão novinhas, tão logo que nascem, algumas já partem de volta para o mundo espiritual? Por que acontece isso? A criatura de tenra idade muitas vezes vive por pouco tempo em virtude, por exemplo, de vidas anteriores que não se completaram. Então, uma pessoa que era para viver um certo tempo, ela sofre um atentado, ela é morta, porque ninguém consegue segurar o livre-arbítrio das outras pessoas. Então, o indivíduo morre antes da hora, pode acontecer. Ou até por imprudência do indivíduo, ou por não ter se alimentado direito, ou por ter ingerido drogas, ter abusado do álcool, ou mesmo de outras substâncias, ele acaba interrompendo a sua vida, o seu ciclo evolutivo. Então, ela precisaria viver um pouco mais. Alguns minutos, algumas horas, alguns dias, semanas, meses, alguns anos, para completar a experiência da vida anterior. Essa é uma hipótese. Outra hipótese é que, às vezes, os pais colaboraram com o crime. E essas situações acabam retornando para os pais como a necessidade deles aceitarem as partidas prematuras dos seus filhos. Então, essas são duas hipóteses que eu trouxe. Há muitas outras para a gente entender por que a criança morre tão cedo. Ah, entendi. Bem explicado. Sidney, eu conheço muito o carvão de churrasqueira, mas no seu artigo você cita o carvão milagroso. Você pode me explicar esse aí? Esse eu não sei, não. Então, quando nós mencionamos essa expressão de André Luiz, carvão milagroso, nós sempre fazemos uma correlação com o carvão de que utilizamos tanto como combustível ou como fonte de calor. André Luiz, ele está querendo se referir ao choque biológico da reencarnação. Eu tenho que contar uma história bem rápida para poder explicar. Júlio participava da guerra com o Paraguai. E por questões amorosas, ele tentou o suicídio ingerindo uma substância tóxica. Foi socorrido a tempo, mas perdeu a voz, perdeu a laringe. E aí, no descuido das pessoas que o protegiam, ele tentou novamente o suicídio, atirando-se nas águas do Rio Paraguai. Aí nós temos, na descrição de André Luiz, no livro Entre a Terra e o Céu, várias encarnações do Júlio. Na primeira, ele morre afogado na praia. Vai para a espiritualidade. Lá na espiritualidade, ele está internado numa instituição para crianças e sofre muito a dor intensa da sua garganta. Vêm os espíritos, amenizam, tentam ajudá-lo, e a mãe dele, desencarnada, aparece até lá. A história da mãe dele é outra conversa, que outra hora a gente pode até trazer aqui para vocês. Mas a verdade é que a mãe dele comparece nessa instituição e fica condoída. Pobre filho meu, Júlio, porque pela circunstância ele não readquiriu a maturidade, ele se conserva na espiritualidade como criança mesmo. O que eu posso fazer para ajudar meu filho?
para tirar essa dor de garganta que não passa. Note bem, Sérgio, o Júlio está na espiritualidade com dor de garganta. O que é isso? Simplesmente as coisas que fazemos erradas, que comprometem a vida dos outros ou a nossa própria vida, acabam por sensibilizar a nossa alma, para não falar um termo mais adequado utilizado pelos espíritas, um termo criado por Allan Kardec chamado perispírito, que nada mais é do que um corpo intermediário entre a alma e o corpo. Mas o que interessa para nós aí é que Júlio, pela sua atitude contra o seu corpo, ao ingerir o veneno para tentar se suicidar, ele criou vários pontos negros, acinzentados, que representam dores, doenças, comprometimentos no seu corpo espiritual. Então, ele foi para a morte, foi para o plano espiritual, doente, com esses pontos pretos na sua alma, que nada mais são do que máculas provocadas pela atitude que ele tomou contra ele mesmo quando ele tentou e depois concretizou o suicídio. Lá na espiritualidade, ele é criança ainda e sente dores lancinantes na sua garganta. E a mãe pergunta: o que eu posso fazer para ajudar meu filho? Aí o mentor diz assim: você não tem ninguém lá na Terra que possa recebê-lo como filho? E aí acontece uma coisa, eu não vou poder dar detalhes agora, porque o nosso objetivo é outro. Ela se lembra da madrasta do seu filho, que inclusive estava sendo perseguida por ela, a mãe do Júlio, e ela se lembra: olha, se há uma pessoa que talvez possa receber o Júlio, é fulana. E o mentor diz: então vai falar com ela. E ela vai à espiritualidade, em sonho, ela está encarnada, a mãe de Júlio está desencarnada, e diz: como que eu posso fazer para ajudar o nosso Júlio? Ah, minha querida, eu peço, pelo amor de Deus, que você o receba novamente como filho. E ela se predispõe, ela nem está lembrando mais que ela foi perseguida pela mãe de Júlio, ela quer ajudar o menino. Então o menino renasce por ela, renasce com dor de garganta. Então, essas várias encarnações por que passa o Júlio representaram choques biológicos. O carvão milagroso nada mais é do que o corpo, este escafandro que Deus nos permite ter para mergulhar na carne. Então, o corpo passa a ser um valioso instrumento de reformulação de paixões, fixações originadas de fracassos do passado. Então, o corpo, além da oportunidade evolutiva, também é uma espécie de lixa grossa para limpar aquelas máculas a que me referi. Ou então, nessa comparação que André Luiz faz, um verdadeiro carvão milagroso que está filtrando aqueles fluidos negativos. Não sei se eu consegui me fazer entender, Sérgio. Não, fantástica explicação. E eu estava pensando, com tudo isso, se então nessa situação pode acontecer desajustes espirituais? Sim. O caso de Júlio é um exemplo clássico de desajuste espiritual. Quando o indivíduo se suicida pela imprudência, pela proliferação de venenos, e aí um detalhe, não apenas venenos que nós ingerimos, venenos específicos para matar, como a nicotina, o excesso de álcool, a droga, como também venenos que vêm de dentro para fora, como, por exemplo, a maledicência, a desonestidade, o ódio, o ressentimento. Se nós morremos nesta situação, ou por causa desses excessos,
vamos para a espiritualidade com desajustes espirituais. E aqueles pontos cinzentos da nossa alma vão nos remeter para a espiritualidade com doenças. E pode acontecer da gente retornar com doenças também. Mas então, Sidney, por que tem crianças que têm uma vida tão curta, nasce logo depois, parte para o mundo espiritual, não chega a ter uma vida, vamos dizer assim, normal para poder purificar tudo isso? Na verdade, nós estamos vendo a criança como um ser ingênuo, pequeno, que praticamente estaria nascendo agora. Não. Na verdade, ele já teve experiências do passado. E as suas impurezas precisam ser escoadas, precisam passar por aquele carvão milagroso para poder melhorar a situação de vidas futuras. Vai atuar o corpo, a encarnação, como uma desagradável, mas uma necessária intervenção cirúrgica, a fim de eliminar aqueles organismos deletérios que estão sujando, que estão trazendo aqueles pontos negativos na constituição do corpo espiritual. Por isso que, às vezes, algumas crianças têm vida curta. Ele desencarnou na vida anterior, morreu na vida anterior com alguns problemas sérios e até para se projetar uma nova encarnação, uma nova existência, com família, profissão, o país que ele vai trabalhar, enfim, que ele tenha uma vida produtiva aqui na Terra, primeiro ele tem que limpar essas impurezas passadas. Isso, às vezes, com 5 anos, 10 anos, 15 anos de vida, é suficiente para fazer essa limpeza. Não sei se você está me entendendo, Sérgio, mas o espírito vem precisando de uma limpeza rápida para voltar à espiritualidade e aí sim projetar uma nova existência com família, profissão, esposa, filhos e efetivamente dar continuidade ao seu processo evolutivo. Então, existe aquelas que cometem o crime na infância? Sim. É uma hipótese também a ser considerada. Há espíritos que se comprometeram no passado em crimes contra a infância, plantaram más sementes e agora colhem amargas colheitas. Às vezes a gente vê uma pessoa fazendo uma coisa errada, um governante, uma pessoa muito poderosa, ou mesmo nem precisa ser poderosa, mas um criminoso. Será que os crimes dessa criatura aqui vão ficar impunes para sempre? Para sempre? Não, Sérgio. Cada vez que nós fazemos alguma coisa, nós estamos semeando. E se nós semeamos mal, se prejudicamos, se não aproveitamos do corpo, nós desrespeitamos o corpo, lançando ao consumo de drogas, nicotina, ou atentamos contra a vida de outras pessoas, roubamos, são más sementes que nós estamos jogando na estrada da vida. Temos que colher esses resultados. Então, quem colhe, quem semeia, vai colher aquilo que plantou. Mas então, Sidney, os pais têm responsabilidade? Mesmo que a morte da criança seja em tenra idade, sem que praticamente haja despertado para a vida física, sempre há benefícios para o próprio espírito e para os pais. Seja porque os pais, no passado, tiveram participação nas coisas erradas ou nos crimes da criança que está nascendo agora por seu intermédio, ou porque eles separaram filhos de seus genitores. Porque esse é um crime inominável, né? Você separar uma criança, um filho dos seus pais. E isso não fica em branco.
Quando os pais retornam, a espiritualidade encaixa uma situação em suas vidas de forma que eles possam sentir na própria carne aquilo que eles fizeram contra outras pessoas no passado. É a lei da vida. A melhor maneira de nós aprendermos, nós entendermos, tomarmos plena consciência dos erros que cometemos, é a gente sentir na própria pele a dor que nós infligimos em outras pessoas. Não sei se você está lembrado no meu livro Sob a Luz que Liberta, a única maneira de um dos dois irmãos que se degladiavam durante vários séculos, um entender que ele tinha que parar de agredir o outro, foi quando ele provocou um dano muito sério no organismo do seu irmão, e a espiritualidade, por tabela, fez ele sentir a dor que o irmão estava sentindo. Foi aí que ele acordou para a vida. Nossa, essa é a dor que eu provoquei, fui eu que provoquei essa dor do meu irmão? Essa dor que ele está sentindo? Então, quando às vezes os pais têm um falecimento, uma separação precoce pelo falecimento de um filho em tenra idade, pode ser, não é matemático, pode ser que no passado, aqueles pais que hoje choram a morte de seus filhos tenham provocado esse mesmo choro em outras pessoas. Uma outra situação, Sérgio, é quando nós recusamos a paternidade. A gente entende que muitas pessoas passam por situações difíceis, não têm a mínima condição de ser pai, de ser mãe, mas a grande maioria, ainda que seja em condições simples e modestas, pode sim abrir o seu lar para novos espíritos reencarnarem. E muitas pessoas, por acomodamento, por egoísmo, elas recusam-se a se tornar pais ou mães. E lá numa outra encarnação, vai ter dificuldade de ser pai ou ser mãe, mesmo querendo. Então, nesses casos de mortes prematuras, pode ser, eu estou dizendo que não é matemático, mas há casos em que os pais, no passado, recusaram a paternidade. Sidney, dentro do foco da criança, o espírito dela, ela é castigada ou ela é educada? Sabe, Sérgio, nós temos a mania de falar que Deus castiga. Temos que desconsiderar essa hipótese de castigo divino. A criança não está sendo castigada, não está sendo punida. A lei divina não é punitiva, ela é educativa. Mais para frente, lá no futuro, nós vamos ver que a situação que estamos vivendo agora no presente diz respeito a comprometimentos do passado. A criatura errou lá atrás. Agora, ela está, mais uma vez, como falamos no tópico anterior, está colhendo aquilo que semeou. Então, o importante dessa nossa conversa no capítulo de hoje, falando sobre crianças, fica uma lição assim bastante definitiva para todos nós. Aquilo que nós semeamos, nós colhemos. E não vamos esperar morrer para entender esta regra magda da justiça divina. Não temos que morrer para entender esta regra espetacular, que é a lei de causa e efeito. Aquilo que nós semeamos, nós colhemos. Então, lá na frente, aí se agora nós estamos entendendo, vai ficar mais fácil, mais lógico entendermos os desígnios divinos. Deus não castiga, não pune.
ele criou a lei. E nós temos que aceitar a lei, segui-la. Se não aceitamos, temos que sofrer as suas consequências. Bem, Sérgio, ficamos por aqui hoje. Agradeço mais uma vez a sua iniciativa, o seu trabalho, mas logo, logo estaremos de volta com mais um capítulo. Aí vamos partir agora para o 7º episódio deste nosso artigo A Morte Passo a Passo. Muito obrigado a você, Sérgio, a todos que estão nos seguindo. Espero que eu tenha trazido algum motivo de reflexão em torno desse assunto. Obrigado, Sidney. O assunto é tão rico que achei melhor não ter intervalo dessa vez, né? Para não perder o foco, né? Porque não vale a pena interromper de forma nenhuma. Mas eu agradeço essa oportunidade, agradeço os nossos seguidores, o nosso público, né? Que vamos continuar, vamos, como você falou, para o 7º episódio. Muito obrigado, até lá, até o próximo. Aí. Acabou?